Olá, amantes do vinho! Preparem seus decantadores, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da Negromaro. Isso aí. Temos artigos, trechos de livros, tudo prontinho para a gente desvendar essa uva italiana que, olha, tem conquistado cada vez mais paladares por aí. É verdade. Se preparem para impressionar na próxima vez que forem escolher um vinho, Ah, porque a gente vai desvendar tudo. A história, as características, os sabores deliciosos da Negromaro. E já para começar, me conta, você sabia que negro amaro significa negro amargo? intrigante, né? É intrigante, que mistério. Ou será que a gente pode descobrir por trás desse nome? Pois é. Negro, até que a gente entende, as uvas são bem escuras mesmo, mas Hum, amargo, parece até nome de banda de rock. é. Mas, falando sério, o amargo se refere a uma característica marcante dos vinhos jovens da Negromaro. Eles têm um toque amargo que, acredite se quiser, adiciona complexidade ao vinho à medida que ele envelhece. Ah, entendi. Então, tipo, o vinho vai ficando menos amargo com o tempo. Exatamente. E essa história de ser uma uva antiga? Me conta mais sobre isso. E imagina só. Essa uva é cultivada há mais de 2.500 anos na Puglia, uma região no sul da Itália. Estudiosos acreditam que ela foi trazida pelos gregos que dominavam a região na antiguidade. Ou seja, a Negro Amaro já veio de tudo um pouco. Impérios, guerras, e ainda continua firme e forte, nos presenteando com vinhos incríveis. Caramba, mais de 2.500 anos. Essa uva é praticamente um fóssil vivo. É. E essa tal da Puglia, o que ela tem de tão especial pra Negro Amaro, é tipo um spa pra uvas. A Puglia é realmente um paraíso para Negro Amaro. Imagina um lugar com sol abundante, clima mediterrâneo, brisa do mar. É a combinação perfeita. A região tem verões quentes e secos, invernos amenos e o solo. Que delícia. Predominantemente calcário e argiloso, ele garante a drenagem ideal para Negro Amaro. É como se a natureza tivesse preparado o terreno perfeito para essa uva prosperar. Que legal. Então o terroir da Puglia é tipo a cereja do bolo, né? Mas, falando na uva em si, como é essa tal de Negro Amaro? Ela é temperamental, carente. Me conta tudo. Olha, ela até que é tranquilinha, mas tem suas particularidades. A videira da Negro Amaro é conhecida por seus brotos tardios, o que a protege das geadas da primavera. Mas não se engane, ela compensa esse atraso com a maturação precoce, antes das chuvas de outono. É como se ela soubesse exatamente quando aparecer e quando se recolher. Espertinha, né? E como os produtores cuidam dessa diva? Tem que fazer massagem nas folhas, hidratação com água de coco. Nada disso. Mas é claro que ela exige cuidados especiais. A poda, por exemplo, é fundamental para controlar o crescimento da videira e garantir que as uvas recebam bastante sol. Além disso, os produtores usam técnicas para conduzir o crescimento dos ramos e manter os cachos arejados, evitando doenças. É como se fosse um personal trainer para a videira, garantindo que ela esteja sempre em forma. Interessante. E como a gente sabe se a uva está pronta para virar vinho? Ela dá algum sinal. Tipo, fica vermelha de vergonha. Quase isso. Quando as uvas atingem o nível ideal de açúcar e taninos, elas ficam com aquela cor escura, quase negra, que dá um nome a negro amaro. Aí é a hora da colheita. E é nesse momento que a mágica acontece. A mágica da transformação da uva em vinho. Me explica como é esse processo. Tem pó de pilim-pim-pim. Varinha mágica. Na verdade, a mágica envolve bastante ciência e tradição. A vinificação da Negro Amaro pode ser feita de diversas maneiras, combinando técnicas ancestrais com tecnologias modernas. Tem fermentação em tanques de cimento, que é um método tradicional da Puglia, e fermentação em tanques de aço inox, com controle de temperatura para garantir aromas mais delicados. E depois da fermentação, o vinho já está pronto para ir para a garrafa. Calma, ainda não. Depois da fermentação, o vinho costuma passar por um período de maceração, que é quando ele fica em contato com as cascas das uvas, para extrair cor, taninos e aromas. E aí vem a grande decisão. O vinho vai envelhecer em barrica de carvalho ou não? Essa decisão muda o resultado final. Tipo, qual a diferença entre um vinho que envelhece em barrica e um que não envelhece? A diferença é enorme. O envelhecimento em barrica de carvalho confere ao vinho aromas e sabores mais complexos, como notas de especiarias, tabaco, chocolate e baunilha. Além disso, a barrica ajuda a amaciar os taninos, deixando o vinho mais redondo e macio na boca. É como se o vinho fizesse um curso de aperfeiçoamento na barrica, sabe? Ele sai de lá mais maduro, elegante e pronto para impressionar. Interessante. Então o vinho que envelhece em barrica é tipo o vinho que foi para a faculdade, né? É. E o que não envelhece é tipo ensino médio. É uma boa analogia. Mas é importante lembrar que os dois tipos de vinho têm o seu valor. Os vinhos jovens, sem passagem por barrica, são mais frescos, frutados e fáceis de beber. Já os vinhos envelhecidos em barrica são mais complexos, estruturados e ideais para acompanhar pratos mais elaborados. E a Negro Amaro, ela é universitária ou ensino médio.
ou seja, ela costuma envelhecer em barrica ou não. A Negro Amaro é super versátil. Ela pode ser usada para produzir vinhos dos dois tipos e cada estilo tem o seu charme. Temos vinhos jovens e frutados, perfeitos para o dia a dia, e vinhos encorpados e complexos que evoluem lindamente na garrafa. A escolha é sua. Que legal. Então a gente pode escolher Negro Amaro de acordo com a ocasião, né? Isso. Tipo, para um churrasco com os amigos, um vinho mais leve e frutado. Exatamente. Para um jantar especial, um vinho mais encorpado e com passagem por barrica. Acertei. Exatamente. A Negro Amaro é uma uva democrática que se adapta a diferentes momentos e paladares. Adorei. Mas me fala uma coisa. Que tipo de vinho a Negro Amaro produz? Só tinto. De jeito nenhum. É. Ela é versátil até nisso. A gente encontra a Negro Amaro em diversas versões. Tintos, rosés, espumantes e até vinhos doces. É para todos os gostos e ocasiões. Esse é espumante de Negro Amaro. Precisa experimentar. Aham. E como são esses diferentes estilos? Me conta mais sobre cada um. Vamos começar pelos tintos. Os tintos jovens de Negro Amaro são vibrantes, com aromas de frutas vermelhas frescas como cereja e framboesa. Eles são leves, fáceis de beber e perfeitos para acompanhar pratos do dia a dia. Já os tintos encorpados, com passagem por barrica de carvalho, são mais complexos, com aromas de frutas negras maduras, especiarias e notas tostadas. Eles têm taninos mais presentes e pedem pratos mais elaborados, como carnes vermelhas e massas com molhos encorpados. Entendi. Então, para simplificar, os tintos jovens são tipo a galera que acabou de sair da escola, cheios de energia e prontos para qualquer aventura. Já os tintos envelhecidos em barrica são a galera que já tem mais experiência de vida, sabe? São mais maduros, elegantes e com histórias para contar. Perfeito. E não podemos esquecer dos rosés. Os rosés de Negro Amaro são refrescantes, com aromas de frutas vermelhas e um toque floral. Eles são leves, com boa acidez e perfeitos para os dias quentes. Combinam com saladas, peixes grelhados e frutos do mar. Já estou imaginando um rosé geladinho num dia de sol. Aham. E os espumantes. Como são? Os espumantes de Negro Amaro são produzidos pelo método Charmat, que garante borbulhas finas e persistentes. Eles são leves, com aromas frutados e um toque de brioche. São ótimos como aperitivo ou para acompanhar canapés e sobremesas. E para finalizar, me fala dos vinhos doces. Os vinhos doces de Negro Amaro são produzidos pelo método Passito, que consiste em secar as uvas ao sol antes da vinificação. Isso concentra o açúcar natural da uva, resultando em vinhos doces, licorosos e com aromas intensos de frutas secas, mel e especiarias. Eles harmonizam com sobremesas à base de chocolate, frutas secas e queijos azuis. Caramba, a Negro Amaro é realmente completa, tem vinho para todos os gostos. Mas agora me diz uma coisa, na hora de provar um vinho de Negro Amaro, o que a gente deve procurar? Que sensações a gente pode esperar? Prepare-se para uma explosão de aromas e sabores. No nariz, você pode encontrar aromas de frutas vermelhas e negras maduras, como cereja, amora, ameixa e mirtilo. Dependendo do estilo do vinho, você também pode sentir notas de especiarias, como pimenta, preta e cravo, notas herbáceas como alecrim e tomilho, e até mesmo notas terrosas e minerais que refletem o terroir da Puglia. Nossa, quanta coisa. E no paladar, o que a gente pode esperar? No paladar, a Negro Amaro costuma apresentar taninos macios, mas firmes, que dão estrutura ao vinho. A acidez é equilibrada e o corpo pode variar de leve a encorpado dependendo do estilo do vinho. Os sabores acompanham os aromas, com notas de frutas maduras, especiarias e um toque mineral. É uma experiência sensorial completa. Estou cada vez mais curioso para experimentar essa Negro Amaro. Aham. Mas antes de partir para a degustação, me fala uma coisa. O terroir da Puglia e as técnicas de vinificação realmente influenciam no sabor final do vinho. Com certeza. O terroir é como o DNA do vinho. Ele imprime características únicas no sabor e no aroma. No caso da Negro Amaro, o clima quente e ensolarado da Puglia contribui para a maturação completa das uvas, resultando em vinhos com sabores intensos de frutas maduras. O sol da região, rico em calcário e argila, confere aos vinhos mineralidade e complexidade. Entendi. É como se o vinho carregasse um pouquinho da história e da geografia da Puglia, né? Isso! E as técnicas de vinificação, elas também fazem a diferença. Sem dúvida. A vinificação é como a assinatura do enólogo. Ela determina o estilo final do vinho, o tempo de maceração, o uso de leveduras selecionadas, o tipo de barrica de carvalho utilizada para o envelhecimento. Tudo isso influencia no aroma, no sabor e na estrutura do vinho. E a gente pode dizer que o vinho é resultado de uma combinação perfeita entre a natureza e a arte, né? O terroir fornece a matéria-prima e o enólogo usa sua criatividade e conhecimento para transformar essa matéria-prima em uma obra de arte. Exatamente. E no caso da Negro Amaro, a gente tem uma combinação que deu muito certo. Ela é uma uva com personalidade que se expressa de diferentes maneiras, dependendo do terroir e das escolhas do enólogo. Que legal. Acho que já entendemos bastante sobre a Negro Amaro, né? Mas me fala uma coisa, existem diferentes estilos de vinho dentro dessa uva. Tipo, tem a Negro Amaro básica e a Negro Amaro Premium.
é bem assim. A gente não pode dizer que existe uma Negro Amaro básica e outra premium. O que existe são diferentes estilos de vinho que variam de acordo com as escolhas do enólogo e com a classificação do vinho dentro do sistema de denominação de origem italiana. Sistema de denominação de origem. Que bicho é esse? Me explica. O sistema de denominação de origem italiano é um conjunto de leis que regulamentam a produção de vinhos na Itália. Ele serve para garantir a qualidade e a autenticidade dos vinhos, protegendo a reputação das regiões produtoras. Dentro desse sistema, os vinhos são classificados em diferentes categorias, de acordo com sua origem, as variedades de uva utilizadas, os métodos de produção e o tempo de envelhecimento. Entendi, é como um selo de qualidade, né? E quais são as categorias mais importantes para Negro Amaro? As duas categorias mais importantes para Negro Amaro são a DOC, Denominazione di Origine Controllata, e a IGT, Indicação Geográfica Típica. A DOC é a categoria mais prestigiada e os vinhos DOC seguem regras mais rigorosas de produção. A IGT é uma categoria mais flexível, que permite aos produtores mais liberdade para experimentar. E a Negro Amaro, ela se encaixa em qual dessas categorias? As duas. A gente encontra vinhos Negro Amaro DOC e vinhos Negro Amaro GT. E cada categoria tem seus destaques. Me fala mais sobre os vinhos Negro Amaro ADOC. A denominação de origem mais importante para Negro Amaro é Salice Salentino Doce. Para um vinho ser classificado como Salice Salentino Doce, ele precisa seguir regras específicas, como ser produzido na região delimitada da Doce Salice Salentino, utilizar pelo menos 70% de uvas Negro Amaro no blend e ter um teor alcoólico mínimo de 12%. Os vinhos Salice Salentino Doce são conhecidos por sua cor rubi intensa, aromas complexos de frutas maduras, especiarias e notas herbáceas, taninos firmes e elegantes e paladar encorpado, equilibrado e persistente. São vinhos com bom potencial de guarda, ideais para acompanhar pratos mais elaborados, como carnes vermelhas, massas com molhos ricos e queijos curados. Nossa, quanta informação. Então, resumindo, a Salice Salentino Doce é tipo a elite da Negro Amaro, né? E os vinhos IGT, como são pagos. Os vinhos Negro Amaro e GT, como eu disse, são mais flexíveis em termos de produção. A denominação mais comum para Negro Amaro IGT é Negro Amaro del Salento IGT. Esses vinhos podem ser produzidos em uma área geográfica mais ampla que a DLC e os produtores têm mais liberdade para utilizar diferentes variedades de uva no blend. Os vinhos Negro Amaro del Salento IGT podem ter uma grande variedade de estilos, desde vinhos jovens e frutados até vinhos mais complexos e encorpados, com passagem por barrica de carvalho. Entendi. Então, para simplificar, a DLC é como se fosse um time de futebol com regras bem definidas. E a IGT é como time de futebol de várzea, onde a galera joga com mais liberdade, né? Mas, no final das contas, o importante é que o vinho seja gostoso, certo? Exatamente. E a Negro Amaro, tanto na DLC quanto na IGT, tem tudo para te conquistar com seus aromas, sabores e história. E falando em história, a gente sabe que a Negro Amaro já é produzida há muitos anos na Puglia. Mas e hoje em dia? Quem são os produtores que estão fazendo a diferença com essa uva? A Puglia tem uma tradição vinícola muito forte e a gente encontra diversos produtores que se dedicam a Negro Amaro. Temos desde produtores familiares, com produção pequena e artesanal, até grandes empresas que exportam seus vinhos para o mundo todo. E o legal é que a gente encontra vinhos de alta qualidade em todas as faixas de preço. Que legal! Mas para quem está começando a se aventurar no mundo da Negro Amaro, quais produtores você recomendaria? Olha, tem tantos produtores bons, mas alguns nomes que você pode procurar são Leone de Castris, Cantini do Palme, Fior di Guagnano, Skol Sarmente, Tomaresca e San Marzano. Esses produtores têm vinhos de diferentes estilos e faixas de preço e todos eles prezam pela qualidade e pela expressão do terroir da Puglia. Notaram. E para finalizar essa primeira ponta do nosso mergulho, me fala, como anda o mercado da Negro Amaro? Ele está crescendo, a galera está bebendo mais Negro Amaro. A Negro Amaro está cada vez mais popular. Nos últimos anos, a gente tem visto um aumento na demanda por vinhos italianos autônomos e a Negro Amaro tem se destacado nesse cenário. Os consumidores estão descobrindo seus aromas, sabores e história e têm se encantado com sua versatilidade. Que legal. Feliz de saber que a Negro Amaro está conquistando o mundo. Mas me fala, o que o futuro reserva para essa uva? O que podemos esperar da Negro Amaro nos próximos anos? O futuro da Negro Amaro é promissor. Os produtores estão cada vez mais conscientes da importância da sustentabilidade e do respeito ao meio ambiente. Eles estão investindo em práticas agrícolas mais sustentáveis, como a redução do uso de agrotóxicos e a gestão eficiente da água. Além disso, a pesquisa e a inovação têm um papel fundamental no desenvolvimento de novas técnicas de produção que garantam a qualidade dos vinhos diante dos desafios das mudanças climáticas. Que ótimo. Então podemos esperar vinhos Negro Amaro ainda mais deliciosos e sustentáveis nos próximos anos, né? E por falar em delícias, na próxima parte do nosso mergulho vamos explorar a harmonização da Negro Amaro com a gastronomia. Preparem seus garfos e suas caças, porque a aventura continua. Isso aí. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte da nossa imersão no mundo da Negro Amaro. Já desvendamos a história, o terroir, a produção,
os diferentes estilos dessa uva italiana. É verdade. Mas agora, preparem o apetite, porque vamos explorar a melhor parte. A harmonização da Negro Amaro com a gastronomia. Finalmente. Eu tava aqui doido pra saber com que delícias essa Negro Amaro combina. A gente começa pelo básico. Queijo e vinho. Rola. Com certeza. Mas com a Negro Amaro a gente pode ir muito além do básico. Vamos começar com a culinária da Puglia, a terra natal dessa uva. Afinal, nada mais justo do que combinar essa belezinha com os pratos típicos da região onde ela nasceu e se desenvolveu, né? Concordo. Tipo, comer um prato típico da Puglia com um vinho da região deve ser uma experiência incrível, né? E fala mais sobre essa culinária. A culinária da Puglia é rica, saborosa e usa muitos ingredientes frescos. Imagina pratos com massas artesanais, frutos do mar fresquinhos, legumes e verduras colhidos na hora, uma explosão de cores e sabores. E o melhor, harmoniza perfeitamente com a Negro Amaro. Deu até água na boca. Me dá alguns exemplos de pratos que combinam com a Negro Amaro. Um clássico da Puglia é o orecchiette com brócolis e salsicha. Essa massa, com seu formato de orelhinha, é simplesmente deliciosa. E quando combinada com o Negro Amaro jovem e frutado, a experiência se torna ainda mais especial. A acidez do vinho corta a gordura da salsicha, enquanto os taninos macios complementam o sabor terroso do brócolis. É uma combinação tradicional que nunca falha. Parece delicioso. E para quem prefere carne, tem alguma sugestão? Claro. Que tal um cordeiro assado com batatas? A carne suculenta do cordeiro pede um Negro Amaro encorpado com taninos mais presentes, sabe? Aquele vinho que passou um tempo na barrica de carvalho. Essa combinação realça o sabor da carne e cria uma sinfonia de sabores na boca. Nossa, já consigo imaginar o aroma delicioso dessa combinação. E para os fãs de frutos do mar, qual a pedida? Para os amantes de frutos do mar, eu recomendo um polvo grelhado com batatas e alecrim, harmonizado com um Negro Amaro rosé. A acidez refrescante do rosé e suas notas de frutas vermelhas combinam perfeitamente com o sabor delicado do polvo e o aroma do alecrim. É uma combinação leve e sofisticada. Acho que eu tenho que experimentar todas essas combinações. E para os queijos? Expert Speaker, tem alguma dica especial? Para os queijos, a minha sugestão é um pecorino romano, um queijo de sabor forte e salgado, harmonizado com um Negro Amaro envelhecido em carvalho. A intensidade do queijo e a complexidade do vinho se complementam, criando uma experiência única para paladar. Interessante. Então a gente pode dizer que a Negro Amaro é a companhia perfeita para um banquete italiano, né? Mas e se a gente quiser sair um pouco da Itália, ela combina com outros tipos de culinária? Com certeza. A Negro Amaro é uma uva versátil e cosmopolita que se adapta a diferentes culturas gastronômicas. Ela pode te surpreender. Sério. Me dá alguns exemplos de pratos de outras partes do mundo que harmonizam com a Negro Amaro? Vamos começar com um clássico mexicano. Tacos ao pastor. Imagina carne marinada em especiarias, abacaxi grelhado, cebola, coentro. Tudo isso combinado com um Negro Amaro jovem e frutado. A acidez do vinho equilibra a untuosidade da carne e a doçura do abacaxi, enquanto os taninos macios harmonizam com o sabor marcante das especiarias. É uma explosão de sabores. Nossa, que combinação inusitada. E que outros pratos internacionais você recomendaria? Para quem gosta de comida indiana, um curry de cordeiro com Negro Amaro enforpado é uma aposta certeira. Os aromas complexos do vinho, com notas de especiarias e frutas negras, se harmonizam com o sabor intenso do curry, criando uma experiência rica e sofisticada. Curry e vinho. Preciso experimentar essa combinação. E para os fãs da culinária japonesa, tem alguma dica? Para a culinária japonesa, eu sugiro um atum grelhado com gergelim e molho shoyu, acompanhado de um Negro Amaro rosé. A leveza do vinho, com suas notas de frutas vermelhas, equilibra a intensidade do molho shoyu e realça o sabor delicado do atum. É uma combinação harmônica e elegante. E para finalizar essa volta ao mundo gastronômico, será que a gente consegue harmonizar a Negro Amaro com um bom hambúrguer? Mas é claro, um hambúrguer gourmet, com queijo, bacon e cebola caramelizada, pede um Negro Amaro jovem e frutado. Os taninos macios do vinho não brigam com a gordura da carne e os aromas de frutas vermelhas complementam o sabor do hambúrguer. É uma combinação deliciosa e sem frescura. Caramba! Acho que a gente precisa de mais episódios só para explorar as possibilidades de harmonização da Negro Amaro. Mas me fala, na prática, quais são as dicas de ouro para criar harmonizações perfeitas? O segredo da harmonização está no equilíbrio. Você precisa encontrar a combinação perfeita entre a intensidade do vinho e a intensidade do prato. Pratos mais leves pedem vinhos mais leves e pratos mais encorpados pedem vinhos com mais estrutura. Entendi. Então, tipo, se eu fizer um macarrão com molho branco, eu posso escolher um Negro Amaro mais leve. Isso. E se eu fizer um churrasco, eu escolho um Negro Amaro mais encorpado, certo?
Exatamente. E além da intensidade do prato, você também precisa levar em consideração a acidez, os taninos e os aromas do vinho, por exemplo. A acidez do vinho ajuda a limpar o paladar, equilibrando pratos mais gordurosos. Os taninos, por sua vez, harmonizam com as proteínas da carne, criando uma sensação de maciez na boca. E os aromas do vinho podem complementar ou contrastar com os aromas do prato, criando um jogo de sensações interessante. Nossa, quanta coisa para pensar. A harmonização é uma ciência, né? Mas me fala, qual o seu conselho de ouro para quem está começando a explorar esse mundo? Experimente, não tenha medo de ousar. A harmonização é muito pessoal e o mais importante é encontrar as combinações que você mais gosta. Se permita descobrir novos sabores e se surpreender com as infinitas possibilidades da Negromaro. Adorei a dica. Acho que a gente já explorou bastante as harmonizações da Negromaro com a gastronomia, né? Mas antes de finalizarmos essa parte do nosso mergulho, queria saber quais são os desafios e as perspectivas para o futuro da Negromaro. A Negromaro, assim como em outras uvas, enfrenta desafios, mas também tem um futuro promissor pela frente. Um dos principais desafios é a adaptação às mudanças climáticas, que tem afetado a produção de vinho em todo o mundo. O aumento das temperaturas, a escassez de água e os eventos climáticos extremos exigem que os produtores busquem soluções para garantir a sustentabilidade da produção. E como eles estão lidando com esses desafios? Eles estão investindo em práticas agrícolas mais sustentáveis, como a irrigação eficiente, o uso de energias renováveis e a redução do uso de agrotóxicos. Além disso, a pesquisa e a inovação têm um papel fundamental no desenvolvimento de novas técnicas de cultivo e produção de vinho que sejam mais resilientes às mudanças climáticas. Que bom saber que os produtores estão se adaptando e buscando soluções para proteger o meio ambiente. E quais são as perspectivas para o futuro da Negromaro? As perspectivas são muito positivas. A Negromaro tem conquistado cada vez mais espaço no mercado internacional graças à qualidade de seus vinhos, ao seu preço competitivo e ao crescente de interesse por vinhos autônomos italianos. Além disso, o enoturismo tem crescido muito na Puglia, o que abre novas oportunidades para os produtores da região. Que legal, então podemos brindar o futuro da Negromaro, certo? Com certeza. E que venham muitos outros vinhos deliciosos e sustentáveis dessa uva italiana que tem conquistado o mundo. E por falar em vinho delicioso, na próxima parte do nosso mergulho, vamos te dar dicas infalíveis para escolher a Negromaro perfeita para cada ocasião. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa saga da Negromaro. Já exploramos a história, a produção, os diferentes estilos, as harmonizações, mas agora chegou a hora da gente aprender a escolher a garrafa perfeita. Exatamente. Depois dessa imersão no mundo da Negromaro, vocês já são praticamente experts. Mas, na hora de escolher o vinho, ainda podem surgir algumas dúvidas, né? Afinal, a gente encontra tantas opções. É verdade, são tantos rótulos, safras, produtores. Como a gente faz para não errar na escolha? Me dá a fórmula mágica. A fórmula mágica é simples. Defina a ocasião. Você vai preparar um jantar romântico, um churrasco com os amigos, um jantar durante a semana. A ocasião é o ponto de partida para escolher a Negromaro perfeita. Faz sentido. Tipo, se eu quiser impressionar um crush num jantar romântico, qual Negromaro eu escolho? A mais cara. Nem sempre a mais cara é a melhor. Nesse caso, eu recomendo um Salice Salentino Doce Reserva, com pelo menos 5 anos de guarda. Esse vinho tem mais estrutura, complexidade e elegância. E vai harmonizar perfeitamente com o menu especial. Anotado! E se for um churrasco, galera? Qual a pedida? Para um churrasco descontraído, um Negromaro do Salento GT jovem e frutado é a escolha perfeita. Ele é mais leve, refrescante e combina com carnes grelhadas, petiscos e aquela conversa animada com os amigos. Perfeito. E para um jantar tranquilo durante a semana, depois de um dia cansativo de trabalho, qual Negromaro você me indica? Para relaxar depois do trabalho, nada melhor que um Negromaro Rosé. Ele é leve, refrescante, fácil de beber e combina com diversos pratos, como saladas, massas, frango e peixe. Já estou imaginando a cena. Um jantarzinho leve, um bom filme e uma taça de Negromaro Rosé. E se eu quiser presentear um amigo que está começando a se aventurar no mundo dos vinhos, qual Negromaro eu compro? Para presentear, eu recomendo o Negromaro del Salento IGT de um produtor renomado, como a Leone de Castries ou a Cantini do Palme. É um presente elegante que demonstra bom gosto e conhecimento. Gostei da dica. Mas, além da ocasião, tem mais algum fator que a gente precisa considerar na hora de escolher a garrafa? Sim. É importante prestar atenção ao produtor, à safra, ao preço e, claro, às suas preferências pessoais. Explica melhor cada um desses fatores. O produtor é um indicador importante da qualidade do vinho. Produtores renomados investem em tecnologia, pesquisa e sustentabilidade para produzir vinhos de alta qualidade. Alguns produtores que a gente já mencionou, como a Leone de Castries, Cantini do Palme, Ferdi de Guagnano, Scola Sormente, Tormaresca e San Marzano, são ótimas opções. E a safra, o que ela significa? A safra indica o ano em que as uvas foram colhidas. As condições climáticas de cada ano influenciam na qualidade das uvas e, consequentemente, no sabor do vinho.
Algumas safras são consideradas excepcionais, enquanto outras são mais comuns. Para saber mais sobre a safra, você pode consultar sites especializados em vinho ou perguntar para um especialista na loja. Entendi. E o preço? Como saber se o vinho tem um bom custo-benefício? O preço do vinho varia de acordo com diversos fatores, como a qualidade das uvas, o produtor, a safra, o tempo de envelhecimento e a demanda do mercado. Nem sempre o vinho mais caro é o melhor. Existem vinhos de excelente qualidade com preços acessíveis. O importante é pesquisar, comparar preços e escolher o vinho que se encaixa no seu orçamento. E as preferências pessoais? Como elas influenciam na escolha do vinho? No final das contas, o mais importante é escolher um vinho que você goste. Se você prefere vinhos mais leves ou mais encorpados, com mais ou menos taninos, com aromas frutados ou mais complexos, a escolha é sua. O importante é que o vinho te faça feliz. Verdade. O que importa é o prazer de degustar um bom vinho. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Acho que agora a gente está pronto para se aventurar no mundo da Negromaro. O prazer foi meu. E um brinde a todos os amantes de vinho que embarcaram nessa jornada com a gente. E para você que nos acompanhou nesse mergulho profundo na Negromaro, um grande abraço e até a próxima. Saúde!